Glória a Deus. Meu querido, abra a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está no livro de Lucas, capítulo de número 5. E aqui fala de uma pesca maravilhosa. A palavra de Deus diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo, lança-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Que linda palavra! Eu meditava durante essa semana, e eu meditava sobre essa pesca maravilhosa, e essa pesca mexeu com o meu coração. E Jesus, ele vinha depois do momento em que ele havia sido batizado. O Espírito Santo conduz ele de volta ao Jordão, e ele foi guiado pelo Espírito Santo no deserto, e ali ele passa pela tentação. Ele foi tentado pelo próprio Satanás. 40 dias ali no deserto, sendo tentado pelo diabo. Ele não comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Depois que ele passa pelos 40 dias de tentação, ele volta para Galileia e ele começa uma missão. Amado ouvinte, a primeira coisa que eu vejo é que Deus, ele está olhando para você agora onde você está. Eu tenho um chamado para a sua vida. Eu te criei, eu tenho um chamado, e neste chamado eu tenho um propósito para a sua vida. Você não nasceu de um mero acaso. Você nasceu porque eu tenho um propósito na sua vida. Jesus, ele veio à terra. Jesus, ele já existia. Jesus, quando ele participou do momento da criação do mundo, estava lá o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Eles estavam reunidos no momento da criação. Mas agora Jesus se fez carne, nasce do ventre de uma mulher virgem. Nasceu, e esse mesmo Espírito Santo que estava na criação foi o mesmo Espírito que gerou Jesus dentro do ventre daquela mulher. Não foi por uma relação sexual, foi pela ação do Espírito de Deus. E Jesus, então, ele inicia a sua missão. Jesus tinha aproximadamente 30 anos quando então ele começa a sua missão. Lógico, no fundo, quando ele nasceu, ele já tinha missão. Mas nesse período, houve toda uma
preparação para que ele iniciasse a sua missão focada num princípio muito importante. Porque Deus tinha promessa para o seu povo. E ele então agora ele começa a percorrer. Ele volta para Galileia. E aí o que Jesus faz? Ele vai para as sinagogas e ali ele ensinava. Ele ensinava a palavra de Deus sendo glorificado por todos. O povo então ouvia, o povo era saciado por aquilo que era dito, porque ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar o seu povo. E o povo ficava saciado e glorificava a Jesus Cristo. Que coisa linda, meus amados! Depois disso, Jesus ele prega na cidade de Nazaré. E ele foi rejeitado ali naquele lugar. Mas Jesus não se intimidou, porque ele veio para pregar a palavra para toda criatura. Isso nos mostra que provavelmente em alguns locais essa boa palavra será rejeitada. Mas isso não vai fazer com que nós paremos de pregar a boa palavra. E ele vai avançando. E o texto diz que ele foi expulso da cidade. E aí em seguida ele vai para Cafarnaum, uma cidade da Galileia. E ali o que foi que ele fazia? Ele ensinava. E ensinava num dia de sábado e o povo se maravilhou do seu ensinamento. Ele curou o endemoniado, uma pessoa que estava possessa por demônios. Jesus, passando mais à frente, ele cura a sogra de Pedro. E o texto diz que a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. E rogaram por ela. Inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Muitas curas ele fez. Os cegos estavam enxergando, os surdos estavam ouvindo, os mudos estavam falando, os mancos estavam andando normalmente. Pessoas encurvadas endireitavam a sua coluna e andavam normalmente. Ah, Jesus, que maravilha! Agora, Jesus está no lago de Genezaré. E no lago de Genezaré, então, agora ele chega a uma multidão que está atrás de Jesus. Nessa multidão nós temos curiosos. Nessa multidão nós temos aqueles que expulsaram Jesus lá de Nazaré. Nos nossos dias nós temos adversidades. Temos pessoas que vêm para atrapalhar a nossa vida, que vêm para criticar. Mas Jesus pouco ligou para eles. Porque ele veio para cumprir a missão, ensinar a vontade de Deus, para que você, amado ouvinte, siga a vontade de Deus. Haviam pessoas necessitadas de cura, porque se esse Jesus curou aquele cego, ele também pode me curar. Se ele curou aquele da enfermidade, ele também pode me curar. E todos no meio da multidão buscavam a aproximação de Jesus, buscavam a compaixão de Jesus, e muitos talvez tivessem barreiras para chegar até Jesus, a própria multidão, a barreira do medo. Será que eu vou ser curado? Será que eu também vou ter essa oportunidade? O fato é que Jesus estava comprimido no meio daquela multidão e Jesus precisava trazer ensinamentos a ela. Jesus então ele entra dentro da praia e ele olha 2 barcos, e ali tem pescadores que chegavam da noite. Passaram a noite toda em busca do peixe. Nós vamos perceber, meu querido, vamos estudando o contexto onde eles estavam nesse local, e a gente sabe que os pescadores, eles, em primeiro lugar, eles iam para o mar, eles iam buscar a pesca, eles iam buscar o peixe para suprir, em primeiro lugar, a sua própria necessidade. Porque se não conseguisse o peixe, certamente passariam fome dentro da sua casa. E se eles tivessem um excesso de peixes, eles poderiam vender para os outros, mas o primeiro objetivo do pescador era
alimentar-se a sua família. Mas eles haviam passado a noite, e ali então eles estavam lavando as redes, tirando a sujeira da rede, porque jogavam, a rede caía, subia e só vinha sujeira. Nada que se aproveitasse. Jesus então se aproxima desses pescadores, e um dos pescadores era Simão. Ali tinha um grupo de empresários pescadores, Tiago, João, Pedro, seu irmão também, André, também era pescador. E agora Jesus afasta aquele barco da beira da praia. Ele entra no barco, e ali Jesus começa a ensinar a multidão. Ele ficou num plano alto, e ali a multidão na beira da praia ficava ouvindo o que Jesus estava ensinando. Coisas maravilhosas, coisas lindas, coisas que trazem a paz. E quantas vidas não vão aos nossos cultos na Igreja Batista do Povo, e elas entram e elas dizem na saída: pastor, eu sinto paz. Que bom de estar aqui. Estava com problemas, mas os problemas acabaram indo embora. Eu me distraí. Eu senti paz aqui dentro. Que paz é essa? É a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo quer entrar no barco da sua vida nesta tarde. Lança-te ao mar, vá para as águas profundas. E olha, se nós ficarmos aqui na beirada, ficarmos aqui no raso, nós não vamos conseguir nada. Amado ouvinte, você que já foi pescador, nós que gostamos do peixe na segunda-feira. Ô, peixinho bom de São Bento. E ninguém vai pescar peixe grande na beira do lago. Você precisa avançar, você precisa ir onde tem águas profundas. Você tem que sair do raso para entrar no profundo. Tem águas que dão nos joelhos, e tem águas que dão na altura dos ombros. Mas sabe o que significa isso? Significa que você tem segurança. Quando a água bate na canela, eu sei que eu tenho segurança. Eu não tenho por que ter medo. Se está na altura do joelho, eu tenho domínio daquilo com água no joelho. E se eu avançar mais dentro da água e bater aqui em cima, ficar só minha cabeça do lado de fora, eu ainda respirando, sabe o que vai acontecer? Eu ainda tenho domínio. E eu não tenho medo. Mas muitas vezes, Deus está dizendo: se lança nas águas profundas, mergulha na água. Solta. Deixe de ser limitado. Sabe, você tem que se lançar. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Foi isso que Jesus fez. Jesus motivou a Simão Pedro: volte, vá para onde as águas são profundas, porque lá tem o melhor. Eu fico imaginando Pedro, ele questionando: como? Eu trabalhei a noite toda, o melhor horário para se pegar peixe é à noite. O que eu vou fazer lá agora? De dia, que eu sei que não é o melhor horário. Mas sabe o que aconteceu, meu amado ouvinte? Jesus está falando ao seu coração agora. Enquanto ele lavava as redes, enquanto ele estava ali naquele barco, ele ouviu Jesus ensinando, e aquilo encheu o coração dele. Agora Jesus não era qualquer um, e você vai ver na palavra que ele chama Jesus de mestre. Mestre, o discípulo, ele reconhece o seu mestre. E Pedro então, ele reconhece Jesus como mestre, aquele que estava ensinando com grande sabedoria, e ali então ele se rende à palavra do mestre Jesus. Jesus quer que você nessa tarde, você se renda. E foi isso que Pedro fez. Debaixo da tua palavra, debaixo da tua boa palavra, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede ao mar. Porque eu reconheço uma autoridade quando ela fala. E ele lança as redes. Eles apanharam uma grande quantidade de peixes. Era muito peixe. As redes estavam arrebentando. E aí o que ele faz? É muito peixe. Ele olha para o outro barco que tinha ficado à distância. Ele chamou o seu sócio: ei, Tiago, João, vem para cá.
Pedro tinha percebido que o negócio é bom e ele chamou mais. Agora era ele que estava fazendo o papel, chamando: ei, venha para cá, venha nos ajudar. Tiago e João pegam o barco, se desloca até lá, e a palavra de Deus diz que houve abundância. João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir a sua vida, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Pedro agora estava vivendo a abundância de Deus na vida dele. Os barcos encheram tanto, foi tão abundante aquilo que Deus fez, que os barcos ficavam a pique, e eles voltaram para o raso, felizes, porque Jesus estava lá com eles. Jesus não foi embora. Jesus estava no barco da vida deles, e Jesus disse: não temam, não temam, porque eu estou com vocês. Não temam, porque eu estarei na vida de vocês até a consumação dos séculos. Pedro era judeu, Pedro era um daqueles que esperava o Salvador, Pedro era um daqueles que esperava o Messias, Pedro era aquele que conhecia a palavra de Deus, e ele certamente tinha ouvido deste homem que estava fazendo milagres e prodígios em todos os lugares. E agora ele vê pessoalmente Jesus pregando de cima do seu barco. E aí ele reconhece ali, ele muda a postura e agora chama ele de mestre. Só que agora, depois dessa abundância, Pedro, ele olha para Jesus e ele diz: esse é o Deus vivo que desceu do céu. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Ele desceu do céu, ele está em nosso meio. Este é Jesus. Somente Jesus pode operar milagres e prodígios como ele opera. Jesus nas nossas vidas, ele nos dá vida em abundância. Esse é Jesus. Ele reconhece Jesus, e agora ele, reconhecendo que Jesus é Deus, o que ele faz? Ele se prostra. Judeu não se prostrava para qualquer um, não. Judeu não se envergava para qualquer um, para qualquer ídolo ou para qualquer situação, porque eles tinham conhecimento da palavra. Mas Pedro, ele se prostra diante do Deus Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Agora ele já não chama mais de mestre, ele muda a postura e ele chama de Senhor. E ele diz: Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque eu não sou digno. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E talvez muitos ouvintes estão dizendo: olha, eu quero seguir o mestre, eu quero seguir o Senhor Jesus, mas eu não quero ir do jeito que eu estou, porque eu sou um pecador. É necessário que você se prostre agora, porque não dá para esperar. Ele veio para te salvar, amado ouvinte. Ele veio para te buscar. E é por isso que ele está te falando agora, no Boa Palavra. Jesus veio para transformar a sua vida. Ele veio para te falar: venha até mim. Eu quero entrar no barco da sua vida, e eu quero dirigir o barco da sua vida, porque eu te levarei para as águas profundas. E vocês viverão a abundância, porque eu sou o Deus que dá vida abundante.